Olá, queridos. Vocês conhecem a mestra Liz? Ela é também conhecida como mestra Isis ou a deusa Isis do Antigo Egito, e ela é a Chohan do raio branco juntamente com o mestre Serapis Bey. E hoje a gente vai ler uma canalização que eu recebi dela, que ela fala sobre o chamado da nossa alma, sobre o nosso propósito. Quem não gosta de falar sobre propósito, né? Chamado da alma, né? O que a nossa alma quer da nossa encarnação, do que a gente está fazendo aqui. Então vamos entender isso. Bom, vamos começar, tá? A mestra Alice fala assim: filhos, estou aqui para lembrar a vocês como ouvir o chamado da sua alma. Vocês estão todos convivendo em meio ao sistema. Aquele sistema onde vocês tentam se encaixar durante as suas vidas, que os levam a buscar um bom emprego para garantir um bom salário ao final do mês, por exemplo, né? A gente entendeu o que se trata do que quando ela está falando de encaixar ao sistema. Onde nós buscamos ter uma casa em nosso nome, comprar uma casa para garantir para nós uma moradia, para garantir para nós que não há motivos para nos preocuparmos, porque sempre a gente vai ter um lugar para morar. Então é mais ou menos isso que ela fala de se encaixar em um sistema. Também buscam essa estabilidade e segurança em nossas relações, né? Procurando sempre serem aceitos no meio onde vivemos. Então a gente sempre buscando fazer parte do sistema, nos adequar ao sistema, através de uma estabilidade financeira, através de uma estabilidade de moradia e através de uma segurança nas relações, né? A busca que descrevo aqui é natural de todos vocês que estão inseridos na matéria, meus filhos. Mas essa é a trilha que seguem aqueles que não levam a sua vida direcionados ao seu propósito de alma, e sim direcionados ao sentimento de satisfação do ego e do medo gerado pela inserção nesse sistema. Então, viu o que ela está falando? Esses são os aprisionadores do sistema, né? A partir do momento em que colocamos o nosso coração a trabalho da luz e do amor, a partir do momento que começamos a ouvir as nossas consciências e o chamado da nossa alma, aquele sentimento que desperta em seus corações, que os levam a questionar se estão seguindo o seu verdadeiro propósito, que não os permitem mais seguirem com as suas rotinas, que descreveu acima, né, que ela falou antes, com um conforto no coração e na mente. Então é quando a gente começa a ser chamado para o nosso propósito de alma. Então é quando começa essa mexida, né? Que quando a gente começa a questionar: será que isso está alinhado com o meu propósito? Quando a gente passa a não se satisfazer mais com só isso na nossa vida. Muitos de vocês, filhos, tentam levar a vida na dualidade, mantendo padrões sociais aceitos e bem recebidos por todos, que seria trabalhar em um emprego estável, pagar as contas no final do mês, mas também seguindo o seu propósito de alma, criando assim uma vida paralela. Então tem pessoas que querem separar as coisas, né? Querem manter uma vida, vamos supor que a gente fala na 3D, e também seguir uma outra atividade paralela, que seria seguir o nosso propósito, né? Por que a gente não consegue juntar as duas coisas, né? Aí ela tá falando assim: chegará um momento, meus amados filhos, que vocês não poderão mais viver essa vida dual, que deverão optar por seguir um caminho, que muitas vezes pode ser incerto, como se fossem jogados ao acaso, com os olhos vendados, para abrirem somente os seus corações ao novo que está nascendo nas suas vidas. Esse caminho é incerto, sim, pois vocês estão aqui inseridos nesse sistema que os mantém presos à ilusão de que precisam de certas coisas para serem felizes. Então, assim, a gente acha que a previsibilidade nos dá algum tipo de controle, que a gente consegue controlar, que a gente tem uma certa segurança quando a gente, por exemplo, está no emprego com um salário no fim do mês, enfim, e a gente muitas vezes se coloca em situações da nossa vida que mantém a gente aprisionado em certos padrões,
Porque a gente tem medo, né? A gente tem medo dessa incerteza, a gente tem medo de não saber o que vai acontecer, né? Mas o pensamento focado na luz e no amor lhes dará a segurança que precisam para que, de olhos vendados, possam abrir a porta e se deixarem levar pela luz que os guia. O coração direcionará sempre os vossos caminhos, pois ele é seu guia eterno, a conexão com o divino. Como é difícil, né? É muito bonito quando a mestra fala aqui para a gente se entregar ao coração, confiar, né? Mas é tão difícil quando a gente tem que abrir mão do nosso sustento, da nossa estabilidade, das certezas, da segurança, para a gente poder só confiar no coração, né? É muito difícil, então é um exercício mesmo. A vida na dualidade, queridos, acaba acontecendo na trilha de vocês, pois é uma etapa transitória. Então ela está dizendo que é natural que exista essa dualidade, mas é transitório. Quando decidem parar de olhar somente para a matéria e abrir a vida para as novas possibilidades, para o coração. Então vai ter um momento em que a gente vai conseguir fazer essa transição. Não há erro em seguir por um período nessa dualidade. Ela é necessária para que sigam com segurança de estarem tomando a decisão correta nas vidas de vocês. É necessário para que possam se questionar, para que possam experimentar as diferentes possibilidades que vocês têm. Então, viu o que ela fala? É legal que a gente tenha essa possibilidade de experimentar, de viver várias experiências, né? Para que a gente possa tomar decisões com mais assertividade. Por isso, queridos, podem perceber que em certos momentos das suas vidas, vocês acabam se envolvendo em diversas atividades paralelas, sem conseguirem terminar nada. Vão deixando trabalhos não finalizados pelo caminho e focando em algo novo que acaba de surgir. Quanta gente não faz isso, né? Começam a abraçar infinitas atividades diferentes e ainda assim não se sentem seguros para largar o que já estava ali na vida de vocês e que os trazia conforto. Então, quanta gente está nessa situação, né? Você está numa situação que não é confortável, que você já sabe que você tem que sair daquela situação, e aí você começa a fazer várias coisas paralelas, né? Mas ainda assim você não consegue largar aquilo lá, que ficou para trás, né? Então, esse é um ponto. Começam a perceber que as suas vidas se transformam em assuntos não terminados, em situações que deixam para serem resolvidas depois. Não há nada errado nisso, filhos. A questão é que vocês experimentaram as diversas possibilidades. Assim, adquirem a experiência necessária para que tomem as decisões sem aquele sentimento de olhar para trás e pensar que poderia ter sido melhor ou pior seguir por cada caminho. Então, ela falou que é positivo que a gente se permita experimentar, para que a gente tenha mais segurança quando a gente der o passo que precisa ser dado. Nesse momento, filhos, estão abrindo-se a algo novo. Estão optando por experimentar o novo. Experimentar também e tentar fazer o antigo ligado ao aprendizado do novo. Aí entra a conexão, né? E assim fazer do antigo algo melhor. Como transformar a sua vida? Vocês me perguntam. Quem não quer, né? Eu lhes respondo com a certeza de que vocês devem sim experimentar, que vocês devem sim aprender os novos caminhos, praticar os novos caminhos, viver os novos caminhos e fazerem as ligações com os caminhos que já estavam ali nas suas vidas, procurando unir os aprendizados, agregar as experiências, trazendo mais luz em todos os aspectos das suas vidas. Então ela está falando para a gente sim experimentar várias possibilidades, vários caminhos, porque tudo isso depois vai convergir, tudo isso vai se conectar para que a gente construa a nossa verdade a partir daquilo. Como fazer os seus trabalhos diários com mais amor? Como viver nessa experiência material ligada ao sistema de forma mais amorosa e iluminada? Aí está realmente a sua resposta na sua mesma pergunta. Pois podem observar que a sua função, em primeiro lugar, será iluminar certos aspectos vividos da realidade antiga, com os aprendizados novos, com a luz nova que aprenderam a absorver, com a luz do aprendizado, da melhoria interna. Com isso, queridos, vão limpando certos aspectos inferiores
e situações antigas que os deixam presos àquelas vidas antigas. Isso é bem interessante, gente, porque, por exemplo, quando eu faço a transformação sistêmica, a gente trabalha na transformação sistêmica também empresarial, também corporativa, também de trabalho, de carreira, né? E a gente percebe que tem muita gente que está conectada a um sistema, por exemplo, você tem um emprego numa empresa X, você está conectado àquele sistema, aqueles colegas de trabalho, aquela hierarquia, aquele chefe, o chefe do chefe, aquela empresa, você está conectado àquele sistema. Mas ao mesmo tempo, você já iniciou, por exemplo, um trabalho paralelo, você já iniciou essas experimentações que a mestra Liz coloca aqui, né? Você já iniciou, por exemplo, um estudo de espiritualidade, um estudo de um reiki, um estudo de alguma outra técnica, ou você já está fazendo uma faculdade de uma outra área, que você quer fazer uma transição de carreira, você já está fazendo outras coisas. E o que ela está dizendo aqui é que é muito interessante a gente unir esses aprendizados para que a gente consiga limpar a questão atual, o sistema atual. Então, por exemplo, para a gente conseguir fazer a virada, para quem quer, por exemplo, mudar de carreira, e você conseguir sair daquele sistema onde você está, você precisa usar o aprendizado que você foi pegando dessas experiências novas, pouquinho a pouquinho, e você vai aplicando no seu sistema atual. Então, por exemplo, você fez um curso de reiki, né? E aí você quer virar reikiano, você quer trabalhar com terapias, ou pessoas que não querem trabalhar com terapias, mas você quer trabalhar numa área da saúde, você está na área do direito. Como que você consegue trazer um pouco do teu conhecimento que você está adquirindo dos seus estudos de outros caminhos para o seu momento atual, para ajudar as pessoas ali em sua volta, para aplicar naquilo que você já está fazendo? Porque o que ela está dizendo é que nada é por acaso, que a gente passa pelas experiências para que elas se conectem, né? Então não que aquela experiência vai encerrar, acabou aquilo e dali a gente vai começar um zero do nada, sabe? A experiência fica agregada, e está o registro acástico, né? A gente é resultado das nossas experiências vividas, tanto nessa encarnação quanto em vidas passadas. Nós somos o resultado disso. Isso nos faz quem somos hoje, a sabedoria que a gente tem, a paciência ou a não paciência, a forma de lidar com as pessoas, a forma de falar. Então, assim, é bem interessante a gente conseguir perceber isso para que a gente consiga, de fato, agregar todo esse conhecimento de uma forma positiva na nossa vida, tá? Então, assim, vamos continuar aqui. Por isso, a experiência da dualidade e a necessidade de viver por certo tempo na dualidade, enquanto vivem nessa dualidade com um pé aqui e outro lá, que os puxa para a nova vida, mas que ainda deixa outros aspectos presos na vida antiga, que os traz segurança de saber que aquilo já aprenderam a fazer, que dá certo. Então é quando vocês têm a oportunidade de tratar esses aspectos, até que a liberação seja completa e possam dar o segundo passo em direção ao futuro incerto, e que agora já não é mais tão incerto assim, porque você já praticou. Então, por exemplo, você quer mudar de área numa empresa, você trabalha no departamento, você quer mudar de área, você quer experimentar, só que tem um risco. Aquilo que você fazia, você já era acostumado a fazer, você já sabia fazer aquilo. Quando você vai dar esse passo de mudança para uma outra área, você está correndo um risco, você está apostando, não é? E aquele passo que ela colocou no incerto, você não sabe o que vai acontecer. Mas se você não se permitir experimentar, você nunca vai saber. Então, com as experiências que você vai adquirindo pequenas, você vai conseguindo construir essa segurança maior em você dar esse passo que você precisa com mais tranquilidade. Aquele futuro incerto, que ao olhar trazia certa insegurança, instabilidade de vida, já se mostra mais robusto e estruturado. Vocês já romperam as ligações com a vida antiga, mas que agora está iluminada pelos novos aprendizados. Limpam, libertam e deixam ir aquela vida antiga que tinham e entregam-se para o novo. Porque daí no novo você agregou o conhecimento, a sabedoria adquirida do antigo. Entendem? A gente não saiu do antigo porque não aguento mais, não quero mais isso para minha vida. Você trouxe aquilo como uma experiência positiva para você. Porque o que acontece, gente? Quando a gente, por exemplo, muda de carreira, porque eu não aguento mais o que eu fazia antes, o que a gente faz? A gente cria um registro negativo no nosso acástico daquela experiência anterior. Isso não vai ser sabedoria para a nossa história, para a nossa caminhada. Hoje, por exemplo, eu trabalho só com terapias, mas faço canalizações, estou gravando o curso,
Mas teve uma época que eu trabalhei em indústria. Eu trabalhava em desenvolver embalagens em indústria. Trabalhei por muitos anos. E assim, teve muito tempo, por muitos anos, eu trabalhei paralelamente com terapias, canalizações, escrevendo livros, dando cursos, enquanto eu estava desenvolvendo embalagens na indústria. Fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. E foi uma experiência muito interessante, porque, por exemplo, o meu primeiro livro, que foi o Como Ser Feliz, a Consciência da Nova Era, ele foi escrito com base no que eu observava no meu externo, porque eu estava num ambiente corporativo onde eu via muitas pessoas em desequilíbrio na parte mental, e eu via muitas empresas se preocuparem tanto com inclusão, com diversidade, né? A inclusão de um cadeirante, inclusão de uma pessoa que tem deficiência visual, deficiência física. E eu trabalhei numa área, por um período, de inclusão, na área de sustentabilidade e acessibilidade. Então, eu via muito disso, quais eram os projetos, quais eram as iniciativas nessa área de inclusão. E eu não via nada de saúde mental. Então, por exemplo, pessoas que tinham problemas, né, que tinham síndrome do pânico, que tinham ansiedade, que tinham várias questões, elas não eram respeitadas e consideradas e não tinham o seu lugar, né, elas eram discriminadas. Então, assim, isso me trouxe muitas reflexões. Inclusive, o primeiro livro foi uma canalização de Osho, né? Na verdade, foi um livro canalizado, inspirado dele, onde eu fui escrevendo, canalizando o que ele vinha me trazendo, porque assim, o que acontecia? Eu via o meu externo, o caos acontecendo na minha volta, nos meus colegas, tendo surto, não tendo crise de pânico, várias situações acontecendo em minha volta, e eu ia trazendo, no momento de meditação, eu ia escrevendo o que vinha de informação, né, para trazer um pouco de clareza, de luz para aquela situação que eu estava observando no meu externo. E eu sempre consegui estar naquele meio com um propósito, experiência. Eu sempre soube que aquele não era o meu lugar final nesta encarnação, mas eu sabia que eu estava ali para adquirir experiência, e foi uma experiência valiosíssima. Eu adoro, se eu pudesse lá, se eu quisesse, né, se eu precisasse voltar nesse momento, eu voltaria. Voltaria porque a experiência de estar entre as pessoas, observando o comportamento humano, como as pessoas se comportam, como elas reagem, é algo que é muito interessante para mim, é algo que é minha área de interesse. Então, para mim, foi uma experiência valiosíssima, onde eu escrevi todos os meus livros quase. Foi nesse meio, quando eu estava entre as pessoas, observando. Então, eu gostava, quando eu estava, por exemplo, numa reunião, né, que eram reuniões muito grandes, que tinha 200, 300, 400 pessoas em eventos, assim, e eu sentava lá no fundinho com o meu caderno, né, e observava o que estava sendo apresentado, as reações das pessoas, os olhares, os sentimentos, e eu começava a escrever, canalizar. Nossa, isso para mim era maravilhoso. Então, assim, eu estava lá, mas eu não estava lá. Eu estava dentro daquele lugar, mas eu não estava inserida naquele sistema. Eu permiti estar como um berço de experiências para mim. E assim deve ser a vida, né? A gente deixar se conectar com o coração, começar a olhar além do que as questões materiais estão mostrando. Porque aí a gente não se conecta com a dor. Porque se eu tivesse falado assim, eu quero só escrever livro e trabalhar com terapia, eu não quero mais estar aqui, eu não ia conseguir absorver aquela experiência valiosíssima que eu estava tendo ali. Se hoje eu consigo fazer o trabalho que eu faço e ter empatia com as pessoas, entender o que elas estão sentindo, me conectar com o sentimento delas, é porque eu vivenciei isso. Então, assim, foi uma experiência valiosíssima. Eu acho que o que a mestra Liz traz aqui é um pouco disso, porque a gente, na época eu fazia vários cursos da área holística, eu fazia várias coisas, né? Mas eu não tinha intenção de mudar naquele momento para essa área. Eu fazia para me tornar uma pessoa melhor, eu fazia para ter mais conhecimento, né? Eu não sabia no que ia dar no final, né? Não tinha uma expectativa com aquilo. Então aí a gente entrega nas mãos de Deus, né? A gente trabalha o Karma Yoga, que é onde a gente faz a ação, mas a gente não quer ter controle dos frutos dessa ação, porque a gente tem confiança e uma paz dentro da gente que diz: não interessa o que vai acontecer depois, faça só o que precisa ser feito. O resultado disso
Você vai ver, sente na plateia, assista tudo que de bom que vai acontecer. Então, é isso que eu queria dizer aqui, né? Aqui fala, ó, aquele futuro incerto que ao olhar traz insegurança, instabilidade, já se mostra mais robusto e estruturado. Porque depois, quando você começa a perceber que as coisas estão caminhando para você fazer uma mudança e você tá tão grato por tudo aquilo que você está vivenciando, é algo tão natural, tão fluido, né? Vocês já romperam as ligações com a vida antiga, mas que agora está iluminada pelos novos aprendizados. Limpam, libertam e deixam ir aquela vida antiga que tinham e entregam-se para o novo. Então é quando a gente faz a mudança, né? Assim será esse ano e esse período que está se abrindo. Vocês terão a oportunidade de iluminar as suas vidas antigas, de se abrirem para as suas vidas novas, que estão iniciando durante esse processo, que estão tomando forma, tomando estrutura, firmando as suas bases, para que seja um caminho seguro e de muito amor. Permitam que esse fluxo ocorra de forma natural e assim poderão seguir sem dúvidas, sem temores, sem medos, sem inseguranças, né? Deixem que o processo ocorra de forma gradativa. Não se preocupem com o como, e sim com o que a vida os guiam de acordo com seus corações, tá? Ouçam o chamado do coração, o chamado da sua alma. Deixem o como para que seja construído pela luz. Aqui quando ela fala deixa o como para que seja construído pela luz, ela está dizendo assim, você não tem que fazer algo, pensar assim, eu quero trabalhar só com terapia. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer um curso tal, pronto. Se você está fazendo um curso tal com uma expectativa de que aquilo vai acontecer daqui a um mês, você já começou errado. Se você tem um interesse genuíno pelo ser humano em ajudar as pessoas, esse é o como, né? Então, assim, deixe o como para que seja construído pela luz. Quando ela fala aqui faça o curso que os teus guias estão te inspirando, que você está sendo guiado pelos seus mestres, pelos seus mentores, vá adquirindo conhecimento da forma que eles estão guiando você e deixe que as coisas vão acontecendo naturalmente. Foque apenas em ser quem você é no momento e não no que vai acontecer depois. Deixe que o como seja mostrado a você de forma natural, sem preocupações, né? Com isso e somente focando as suas energias no momento presente. Então, assim, surgiu aqui uma oportunidade. Eu pedi aqui para Deus me inspirar, que eu tenho tanto interesse em saber mais sobre as questões da saúde física, eu tenho gostado muito de estudar sobre isso. Me mostra, Deus, o meu caminho. De repente aparece alguém te convidando para fazer um curso de biomédica, por exemplo, entendeu? Então, assim, deixa que as coisas vão acontecendo na sua vida, né? Confia. Aproveitando o momento presente para aplicar o novo no velho. Então, o que ela está fazendo aqui é para a gente não ficar no momento presente preocupado com como vai ser as coisas. Mas a gente sim, utilizar esse nosso momento de pensamento perturbador, a gente trocar ele por um momento de experimentação, onde a gente já vai começar a aplicar o nosso novo conhecimento onde a gente está ali, naquele lugar mesmo onde a gente está. Para limpar o velho, para que então o novo se abra de forma mais limpa e reluzente nas suas vidas. Nossa, eu lembro muitas vezes onde eu estava. Eu trabalhei no Grupo Boticário por 14 anos, na indústria, né? Trabalhava na área de pesquisa e desenvolvimento, né? Na área de inovação. E eu lembro que tinha reuniões, um colega meu de trabalho, que eu não vou falar o nome dele aqui, que é um querido, assim. Ele foi embora para a Suíça depois. E eu lembro que tinha reunião, assim, ele já estava também num nível de estresse, assim, eu só tava observando, eu com Portia do lado, Saint-Germain do lado, tipo, e eles junto comigo, e eu nas reuniões, às vezes, reunindo em várias pessoas, e só observando, assim, sabe? E aí eu percebi, um colega me falava, eu tô com uma dor de cabeça aqui, aí eu já irradiava uma chama violeta, e ele já falava pra mim porque sabia, né? Eu falei, irradiava uma chama violeta. Aí um dia meu chefe veio reclamar comigo que tinha se separado da mulher dele, tava triste. Aí a gente teve uma conversa para eu ajudar ele. Então, assim, é aí que eu ia trazendo um pouco disso pro momento. Em reuniões, quando eu parava para falar, às vezes, né, chegava a minha vez de falar, as pessoas começavam a bocejar com sono.
porque a egrégora já estava trabalhando. Enquanto eu falava, eu estava falando, né, como um canal. Por mais que eu estivesse falando coisas ali que não tinha nada a ver com espiritualidade, mas eles usam esse meio para conseguir atuar nas pessoas. Várias vezes eu, dentro da empresa, eu sentia que a energia estava densa, eu chamava a egrégora, a gente fazia uma limpeza geral lá. Então, assim, isso que é o que traz significado para nossa vida, sabe? A gente fica, eu quero sair daqui, quero só trabalhar com terapia. Gente, você não consegue ajudar a pessoa que está na sua frente. Você não consegue ajudar o seu colega que está do seu lado. Você não consegue olhar amorosamente para as pessoas que estão à sua volta. Né? Quem ama, quem quer ajudar o próximo, não escolhe quem ajudar. A gente ajuda, entende? É assim. Então ela traz aqui, estejam sempre focados na luz, nos seus corações e permitam que o fluxo ocorra de forma natural nesse novo ano. Sou Mestra Liz Chohan, do 4º raio da pureza e iluminação divina, e estou aqui trazendo o seu guia para o novo ano para que brilhe a sua luz pura interior. Aí teve uma conversa minha com ela aqui que eu escrevi, fui canalizando e escrevendo, daí eu perguntei para ela. Amada mestra, foi muito difícil identificar sua energia. Senti a mesma energia de Serapis, como se fosse uma corrente elétrica, mas com um toque feminino místico, com magia. Quem é a senhora, amada mestra Liz? Porque quando eu sentia a energia de Serapis, eu sentia como se fosse um choque elétrico assim no corpo, uma coisa muito maluca. Daí ela falou, filha querida, sou pouco conhecida dentre os canalizadores, pois comumente canalizo juntamente com o meu aspecto masculino Serapis Bey. Mas estou sempre presente, atuante em todas as dimensões para implementar a chama da pureza dentro de todos os corações. Trabalho para a abertura dos aspectos positivos de cada ser nesse planeta. Minha missão, amada, é focada nesse processo de abertura de cada um a receber dentro do coração o chamado da alma, o verdadeiro propósito de vida e de existência. Trabalho com cada um de vocês para trazer aos seus corações essa abertura após o despertar cósmico, após tantos aspectos serem limpos nos seus DNAs e dos seus campos vibracionais ligados à matéria. É quando eu começo a atuar, trazendo direcionamento das suas consciências para os seus verdadeiros propósitos, complementando o trabalho da chama branca da pureza, que em um primeiro momento veio para despertar os aspectos positivos e iluminar as suas experiências terrenas. E agora, com a minha atuação e de tantos demais seres espirituais, começamos a trabalhar em vocês de forma mais intensa para a externalização desses sentimentos, para que sejam direcionados aos seus verdadeiros propósitos de alma. Com amor e irradiados na luz branca, os envolvo nesse momento. Ela colocou Mestra Isis na assinatura. Daí eu falei, amada mestra, Liz e Isis são a mesma energia? Aí eu perguntei, né? Ela falou, sim, todos esses nomes correspondem à mesma energia. Então ela confirmou aqui. Então, gente, foi bem claro, né? A mestra Liz, mestra Isis, toda vez que vocês verem resposta dos mestres, canalizações que vem dela, mestra Liz, mestra Isis, é a mesma? Ela sempre tá falando no propósito, ela sempre vem para abrir esse conteúdo de você se conectar com o seu propósito, com o chamado da sua alma. Isso é muito legal, né? Muito interessante, né? Porque está relacionado com a pureza interior. Porque quando você se conecta com a pureza, você está realmente manifestando o aspecto mais puro, o aspecto mais sutil, né? E mais verdadeiro de quem você é, né? Então é assim que ela trabalha. Então, assim, hoje era esse recadinho aqui, essa mensagem que eu queria deixar de mestra Liz, mestra Isis, né? E reflitam, né? Porque esse ano tá começando, a gente tá aqui no comecinho de fevereiro, a gente sabe que tem um movimento muito grande nesse ano, até planetário, né? Astrológico, de muitos encerramentos de ciclo, início de novos ciclos, muitas conclusões e encerramentos. E olha, vamos aproveitar a energia da mestra Liz para trazer um pouco, né, da energia dela nesse momento, que a gente, diante desses encerramentos e novos inícios, que a gente consiga se conectar com o chamado da nossa alma, para que os nossos novos passos que a gente for dar, né, estejam alinhados com o que é bom para nós.
e que a gente não carregue dentro de nós traumas, mágoas, frustrações do que a gente viveu nas experiências anteriores, que a gente consiga carregar sabedoria, que a gente consiga agregar conhecimento do que a gente vivenciou, para que a gente some com o que a gente vai vivenciar a partir de agora. Porque a encarnação só faz sentido se a gente conseguir fazer isso, se a gente conseguir agregar a sabedoria nas experiências. Quando a gente agrega sofrimentos, traumas, a gente só está criando mais problemas para a gente curar depois, nessa encarnação, nas próximas, né? Então vamos nos curar, e é interessante porque na terapia transformacional a gente trabalha especificamente em investigar os traumas e bloqueios emocionais, né, de situações que você vivenciou e que você não trabalhou bem aquela informação, não ficou muito bem resolvido para você, né, seja em qualquer nível, né. Então tem casos que a gente acessa a criança ferida, já acessei esses dias uma paciente que estava com a gente acessou ela criança, a cuidadora dela trancava ela num quarto sozinha, de castigo, e ela ficou com vários traumas. Na vida adulta ela estava com problema de solidão, não conseguia se relacionar, sempre tristeza, sem entender o motivo da solidão que ela vivia, com a casa bagunçada, sem conseguir se organizar, sabe? Depois disso ela conheceu até uma pessoa nova e tá namorando, então assim, depois a gente tratou essa criança, né? Tem outras situações que são mais graves, são mais traumáticas, são casos de assassinato, de mortes traumáticas, enfim. Tem várias situações que a gente acessa, né? Em alguns momentos a gente acessa até memórias de encarnação atual, como foi esse caso, ou encarnações passadas, mas tudo está gravado no registro akáshico. O que a gente vivenciou no segundo atrás, o que eu falei minutos atrás, fica registrado no registro akáshico. Ontem, por exemplo, falaram uma coisa pra mim que me deixou, assim, chocada, assim, tipo, sobre o meu filho. Tipo, uma pessoa que eu confio muito, assim, que eu confiava muito, enfim, né, no trabalho. E falou uma coisa sobre o meu filho que me deixou muito preocupada, muito preocupada. E eu realmente, aquilo me abalou, eu deixei aquilo me abalar, sabe? E aí, depois eu tive que, né, buscar ajuda espiritual e tudo para conseguir me restabelecer, me reequilibrar, né? Mas eu tenho certeza, né, que essa experiência que eu passei com essa pessoa deixou um trauma. Já deixou um trauma registrado, já era, eu sei que tá lá. Em algum momento eu vou acessar isso de novo. Eu ainda tô trabalhando isso, né, eu tô ainda lidando com essa informação, né, e assim que eu estiver preparada, eu tenho certeza que eu vou ter que abrir esse registro e voltar na Michelle de ontem, no dia 3 de fevereiro, de manhã, comecinho da tarde ali, eu vou ter que voltar nessa Michelle para conseguir explicar para ela o que realmente aconteceu, trazer sabedoria para que ela consiga sair daquela situação de sofrimento que ela ficou. É um fractal meu que ficou ali em sofrimento, então assim, é ruim, né? A gente passa por várias situações da nossa vida, nem sempre as situações que a gente passa são positivas, aliás, na maioria são bem desafiadoras, né? Então, muitas vezes a gente é surpreendido com situações que a gente não consegue lidar emocionalmente naquele momento. E se a gente, por um segundo que seja, não conseguiu lidar emocionalmente com aquilo, a gente já criou um registro negativo. E aquilo vai reverberar na nossa vida. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? A gente tem que estar muito consciente, observando, sabe? Muito consciente e responsável pela nossa energia, pelos nossos sentimentos, para que a gente consiga curar essas coisas. Porque quando a gente não faz isso, a gente vai deixando aquilo crescer. Aquilo crescer, aquilo crescer. Aí quando você vê, a tua vida já tá cheia de problema, porque aquele probleminha inicial já se desdobrou em vários outros. E aí fica muito mais difícil de a gente conseguir tratar, tá? E aí a gente entra, por exemplo, em apometria. Por exemplo, tem vários pacientes aqui, essa, por exemplo, da criança, que a gente teve que fazer várias sessões de apometria para tratar várias questões de obsessão espiritual, porque ela é médium e ela é trabalhadora da luz. Então, um traumazinho de nada não, né? Um traumazão, né? Um trauma, mas umzinho, uma situaçãozinha, né, trouxe um desequilíbrio num tal nível na vida dela que deu abertura para todo tipo de obsessão espiritual. E aí a gente teve que tratar todas as obsessões para depois conseguir entrar lá e resgatar aquela criança.
Então é isso, sabe? Então, assim, quanto mais a gente é consciente, a gente mais consegue observar e tratar os nossos traumas. Os segundos que a gente teve de uma irritação, de uma raiva, de um desequilíbrio, de uma tristeza, a gente vai deixar lá a liçãozinha de casa, né? Nesse dia eu senti tal coisa. Pronto. Amanhã você vai lá, tenta invocar a chama violeta, tenta invocar a chama branca, faz a invocação dos 7 raios lá, que tá aqui no perfil, lá nos stories fixados lá. E faz o exercício, né? Faz o exercício de mentalizar aquela situação traumática e já irradiar os raios nela para ver se aquilo já transmuta, sabe? Já se resolve, para você não carregar aquilo. Então é mais ou menos isso, tá? Então a gente sabe que a gente vive uma vida dual muitas vezes, que a gente vive situações, né, que a gente gostaria de mudar. Então a gente tá num trabalho que a gente quer mudar de profissão, a gente quer mudar de ambiente, a gente quer mudar de emprego, a gente quer mudar de empresa, mas nem sempre é possível naquele momento. Então, quanto mais a gente viver cada dia negando aquela situação, sofrendo com aquela situação, mais conteúdo negativo a gente está criando na nossa vida. Então, vamos passar a trazer um olhar de mais mestria para a nossa vida, para que a gente consiga viver uma vida livre, sem traumas e sem bloqueios. E é isso, tá, gente? Um beijo. Tchau, tchau.